Muito bem, este é o Conexão Futura, ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site que você já conhece, é claro, www.futura.org.br, está aí na sua tela. Bom, e hoje a gente inicia um novo quadro aqui no Conexão em parceria com o Porvir. Pois é, todos os meses vamos apresentar e discutir as tendências e as inovações que estão transformando a educação no Brasil e no mundo. Convido você também a acessar o site do Porvir, acesse aí www.porvir.org para saber aí todas as reportagens, as matérias indicando as inovações na educação e também sempre aqui uma vez por mês no Conexão Futura. Então, nesse primeiro programa da nossa parceria, a gente fala sobre a influência dos jogos eletrônicos na aprendizagem. O Brasil é hoje o quarto maior mercado no mundo no segmento de jogos digitais, com 35 milhões de usuários. No entanto, o mercado de games educativos, que é uma tendência mundial, ainda está se desenvolvendo. No programa de hoje, a gente vai discutir os benefícios dos games no aprendizado, como a dinâmica da sala de aula sem tecnologia à disposição pode ser tão interessante como os games, e também sobre o papel de alunos e educadores nesse contexto. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o Hernani Odalgiro, ele que é professor de matemática do Colégio Estadual José Leite Lopes, Nave. Aqui ao meu lado está a Renata Gomes, ela é professora de dramaturgia interativa. E também conosco no estúdio está a Maíra Pimentel, ela que é sócia da empresa de tecnologia e educação Tamboro. E daqui a pouco a gente fala também com a Patrícia Gomes, ela que é jornalista do Porvir. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas, participe aqui com a gente mandando seu recado, sua dúvida, seu comentário, sua sugestão, se você gosta de games ou não, se você já jogou algum videogame educativo, se utiliza a tecnologia dentro de sala de aula, mande recados para a gente pela internet, você tem duas formas de participar. A primeira delas é aqui no facebook.com/canal Futura Oficial, ou ainda você tem como opção o Twitter, mandando mensagens para o perfil que é o @canalfutura. Ou ainda você pode ligar para a gente no bom e velho telefone, que é o 0 operadora 21 3523 4098. Enquanto você manda o seu recado, dou boa tarde aqui aos nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Bem-vindos. Obrigada. Tudo bom? Obrigado. Tudo jóia? Tudo jóia. Quero começar ouvindo do Hernani, que é professor, trabalha com a garotada na escola. De que forma o videogame faz parte da vida dos alunos, seja na escola ou fora dela, Hernani? A garotada fala muito de videogame? Sem dúvida alguma, principalmente no meu colégio, que é um colégio já voltado para a área tecnológica. Nós temos um colégio de ensino médio integrado com o curso técnico. Lá nós temos 3 cursos técnicos, curso de multimídia, programação de jogos e roteiro para multimídias, todos voltados para a área de informática. E o aluno, ele, no primeiro ano, já ele se depara com essas variações de oportunidades que ele terá e a opção será feita a partir do segundo ano. Nesse primeiro ano, nós propomos a eles algumas atividades, no meu caso, como sou professor de matemática, nós propomos algumas atividades para que ele possa resgatar alguns conhecimentos que ele não tenha trazido. E foi através disso que a minha experiência com os jogos começou, apesar do colégio já ser voltado para essa atividade. Mas eu solicitei que eles começassem a pensar em alguns conteúdos que não foram bem absorvidos no ensino fundamental, através de jogos. Seria muito mais interessante do que eu fazer uma aula de revisão de matemática dos conteúdos anteriores. E aí eles começaram a surpreender porque eles se tornaram autodidatas e começaram a ultrapassar o conhecimento, já que eles não tinham no primeiro ano, ainda não tinham conhecimento básico para desenvolver um jogo propriamente dito. E eles começaram a se antecipar na área técnica para poder suprir a necessidade que eles estavam encontrando para formular o jogo. Não que eu tivesse formulado algum jogo, tivesse feito a proposta de formular jogo já digital, exatamente porque eu sabia que eles não teriam esse conhecimento. Mas eles começaram a fazer o analógico, que seria o jogo de tabuleiro, o jogo normal, né, que a gente conhece normalmente, e dali eles começaram a se empolgar e começaram a formar os jogos. E a conclusão que eu cheguei é que, além da matemática, que eu precisava que eles revissem dos períodos anteriores, eles também começaram a aprender coisas que já iriam ainda aprender na parte técnica. Então, tem sido
progressivamente tem sido um sucesso essa experiência. Muito bacana. A Renata, que está com a gente, também é pesquisadora, trabalha com dramaturgia interativa. Esse conceito a gente pode explicar um pouquinho depois, mas eu queria ouvir de você, Renata. Você falou com a gente também um pouquinho antes de entrarmos no ar com a nossa produção, dizendo que também gostava muito de videogame. Desde pequena, desde criança jogava videogame. Na verdade, eu sou da geração que jogou Atari e Odyssey, né, os primeiros games comerciais. Joguei tudo isso, participei de tudo isso e eu trabalhei com cinema, mas acabei enxergando no videogame um caminho para explorar, para entender melhor como é que você constrói narrativas jogáveis, né? Você entra na história como um personagem e acabei virando uma professora disso, né? Não só de analisar os games, mas também de construir essas histórias interativas. Bom, e como pessoa que cresceu lá jogando aqueles joguinhos, né, o antigo Atari, aquele joystick diferente, né, aquela caixa preta, com aqueles cartuchos antigos, quem jogou bastante Atari na década de 80 deve saber do que eu estou falando. De que forma você percebe que o uso do videogame naquela época influenciou você na escola ou não influenciou? Como é que você consegue fazer um retrospecto dessa experiência de ter jogado videogame e hoje em dia trabalhar com isso? Eu acho que assim, os jogos em geral eles influenciam a forma como você lida, né, com uma série de coisas. Você tem um entendimento procedimental das coisas. E a minha geração, ela conseguiu, acho que teve um hiato aí que a gente meio que parou de jogar numa determinada idade e voltou na nova geração. Com os novos aparelhos, com os novos aparelhos, com os novos tudo. Mas né? foi meio que um reencontro, né? Porque o universo comum assim, de habilidades e de como se relacionar com aqueles jogos já estava todo sedimentado pelos bons e velhos Pac-Man e afins, né? Então, a gente continuou, mas a geração que nasceu jogando esses jogos mais recentes está num processo muito mais avançado e complexo de lidar com esse entendimento processual das coisas, né? Bom, e a questão dos jogos, né, por muito tempo se falava, videogame, a garotada está perdendo tempo que deveria estar estudando, jogando isso, é uma perda de tempo, né? Você ouviu muito, eu lembro de ter ouvido muito isso, né, na época, os pais e tios comentando que a garotada não devia ficar na frente da TV jogando, e sim com os livros ali. A Maíra está aqui, trabalha desenvolvendo jogos de videogames educativos. Isso, na verdade, é quebrar um paradigma também, né, Maíra? Ainda convencer muita gente que tem essa resistência em ver os games como um instrumento, uma ferramenta incrível de educação. Na verdade, assim, o uso da ludicidade dos jogos dentro do processo de desenvolvimento humano, seja na escola ou fora dela, não é nada muito novo, né? Eu acho que o grande desafio hoje do mundo contemporâneo é como que a gente olha para essa nova geração, que se comporta de um jeito muito diferente, né? Ele se vê de um jeito diferente de como a gente se via. Eles lidam uns com os outros numa outra dinâmica. E como que a gente pode pegar isso tudo, que é uma nova linguagem, de um novo tempo, e fazer com que isso dialogue com o universo da educação formal. E esse é o grande desafio. Então, quando a gente fala da educação inovadora e de novos modelos de educação, a lógica de utilizar jogos digitais vem como uma grande estratégia de mobilização e engajamento desse aluno, né? Porque se ele fica tão automotivado, né, e não tem nada mais poderoso do que você estar com muito desejo de fazer alguma coisa, né? Se ele está tão automotivado para estar nas redes sociais, publicando, né, cada vez mais autores, aí vem toda a crítica também em relação a essa nova linguagem, né? Porque escreve tudo traduzido, né? Emoticons para lá e para cá, mas existe uma produção autoral muito forte. Super conectados, super engajados, né? Multitask, aí toda a discussão do foco, né? Porque tanta coisa ao mesmo tempo, como é que você consegue se concentrar? Mas esse é um novo modelo, porque é uma nova geração, né? E aí você tem a educação dentro do seu modelo extremamente conservador, né? Que vem reproduzindo, na verdade, um desenho que não consegue mais dar conta de fazer sentido para esses jovens. Isso não é um problema do Brasil, isso é uma crise mundial. E aí a lógica de aprender com o que os jovens mais gostam e ficam engajados e fazer com que isso se conecte com o currículo e com o procedimento fundamental que a escola exerce, né, no processo de desenvolvimento das crianças e jovens desse país, que é o nosso desafio como startup, como empreendedores. Eu acho que é um desafio do Brasil, de desenvolver uma indústria da educação inovadora, tendo essa lógica do desenvolvimento de jogos como uma das estratégias. Muito bom. Eu vou chamar agora também para a nossa conversa, direto de São Paulo, a jornalista Patrícia Gomes, do Porvir. Patrícia, bem-vinda ao Conexão Futura. Tudo bem com você? Olá, Cristiana. Tudo bom? Tudo ótimo. Obrigado por participar do Conexão Futura. A partir de hoje, essa nossa parceria mensal aqui na tela do Futura. Então, conta pra gente o que um game educativo tem que ter para que ele seja tão atraente quanto os games de entretenimento, de acordo com as reportagens, as pesquisas que vocês aí no Porvir também já vem desenvolvendo há um tempo.
O game ele tem algumas características que ajudam ele a funcionar bem no aprendizado. O fato dele promover um desafio, dele chegar para o menino e falar assim, olha, você tem que chegar num determinado lugar, é uma coisa que motiva bastante. Uma outra coisa é que o game ele é em etapa. Então, o aluno ele consegue ver que ele está evoluindo em alguma coisa. Tem uma terceira coisa que tem toda uma discussão ao redor, se é bom, se não é, que é a competição. Ele está ali tentando superar alguém ou a si mesmo. E aí a superação no aprendizado, quando usada no aprendizado, é um instrumento incrível. Porque ele pode estar superando, por exemplo, uma dificuldade que ele tinha em matemática, em português, em história e geografia. E tem um game, quando ele é muito bem feitinho, ele faz uma conexão de todo esse engajamento que o aluno está tendo com o currículo. Então, a interface do aluno com a coisa séria passa a ter outro caráter. Então, passa a ser um momento de prazer. E aí você anda um pouco o que é a cara do estudo, que normalmente é associada a um sacrifício, a uma coisa chata. No game também tem uma coisa que é muito bacana, que no game tudo bem se a pessoa errar. Tudo bem se o aluno tiver com alguma dificuldade em algum determinado ponto e for fazer uma prova e errar na prova, isso vai ser ponto a menos para ele. No jogo, não. No jogo, ele vai ganhar uma outra vida, ele vai se associar, vai construir um avatar, vai fazer alguma coisa e ele vai conseguir continuar. Então, tem algumas características aí de jogo que ajuda bastante no aprendizado. Patrícia, você falava sobre a questão do errado, acerto, de como é encarado no game e nas provas. O Hernani, o professor, estava dando risada aqui no estúdio. Você acompanha muito isso com a garotada quando leva aquela nota ruim na sala de aula, Hernani? Com certeza. Essa perspectiva que ela colocou é bem interessante, porque primeiro que ela é jovem, bem jovem, ela está usando a linguagem já do jovem, né? E na minha experiência que eu estou tendo lá no colégio, é que além desse vai e volta, a competição existe e é bastante interessante, porque os grupos são microgrupos, né? São grupinhos de 4, 5 alunos para cada atividade, dentro de uma turma. Nós temos 4 turmas de primeiro ano, eu atualmente estou trabalhando com o primeiro ano, e tem sido interessante porque eles começam a competir entre eles, sem que eu motive isso. Não era nem a minha intenção. A minha intenção, na realidade, era resgatar o conhecimento de matemática. E me surpreendi porque outras coisas foram surgindo a ponto da gente transformar esse projeto num projeto de pesquisa do colégio. Então, hoje eu trabalho com um grupo de pesquisa de objeto de aprendizagem. Nós temos outros professores, dois professores, o Antônio e o José, que são de programação de jogos, propriamente dita, mais um professor Leonardo, que é professor de matemática também, e eu com a Cristiane, que é a coordenadora do grupo de pesquisa. Então, a gente está pesquisando, inclusive vamos incrementar a partir de agora, propor aos alunos já jogos, não só jogos, aplicativos também, porque a gente está falando de jogos, mas também existem os aplicativos que ajudam na educação. Com história, geografia e língua portuguesa, que tem muito pouca coisa voltada para a língua portuguesa no que diz respeito a jogo. São algumas coisinhas assim muito acanhadas na realidade. A gente está propondo aos alunos um desafio maior e aos professores também, para que eles também entrem nesse circuito de produção de aplicativos e jogos para a gente melhorar a coisa. Mas é curioso, porque realmente na prova ele recebeu aquela nota, não tem volta no jogo. Não tem, a game over, ele tem a chance de ganhar, game over, exatamente. Renata, como é que você vê isso? Além das questões do conteúdo desenvolvido nos aplicativos, como o professor pontuou, ou mesmo nos jogos, essa questão das outras habilidades também são desenvolvidas, né? A questão da competição, do desafio, da superação de um próprio obstáculo, que até foi ali na primeira vez, na primeira fase não passou, pode tentar de novo. Como é que você vê isso? Eu acho que uma marca, assim, quando você pega um garoto assim, de uns 15, 16 anos aprendendo, vendo um jogo novo, acho que a gente enxerga uma marca uma marca geracional mesmo, que assim, a nossa geração quer saber o que é para fazer aqui. Eles não, eles pegam e eles fuçam. A gente quer o manual de instrução. A minha ainda quer o manual de instrução. Para fazer. Eles fuçam, eles vão fuçando. Então, isso cria uma atitude que é quase assim um modelo científico, um método científico para a vida. Eu acho que é para fazer tal coisa, vai lá e testa. Experimenta. Sem medo. Sim. Se errar, não tem problema, não vai se acabar, você não vai levar nota ruim.
é fascinante, assim. Eles vão fuçando tudo que tem para fuçar e vão construindo um modelo de como é que eles acham que aquilo deve funcionar. Então, eu acho que isso é em geral, jogo digital, não digital, especificamente voltado para educação ou não, isso precisa ser trabalhado com essa potência, né? De que você não está mais cumprindo o roteiro prévio de ninguém, você está mapeando um terreno e criando hipóteses e desenvolvendo e testando as suas hipóteses, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais ricas que o game tem. Eu vou mostrar agora para você de casa um exemplo de um game educativo, que você pode inclusive buscar esse vídeo na internet, colocar aí para você, que é o Ludes, que a Maíra vai explicar para a gente um pouquinho mais em instantes. Vamos rodar aí. Forças obscuras interferem na vida serena dos habitantes do arquipélago de Insua. Coração de Diamante, sua grande fonte de energia, está ameaçado. Um vento gelado se aproxima das ilhas e apenas Ludes pode impedir que o poderoso Vítreo destrua o sistema de energia do arquipélago. Preparem-se para uma grande aventura. Muito bem, a gente pode deixar as imagens rolando aqui, enquanto a Maíra explica pra gente, então, um pouco mais sobre esse universo do Ludes, Maíra. Tem todo um imaginário, né? E a ideia é exatamente trabalhar com essa psique de jovens aí que, na verdade, tem entre 10 e 15 anos, 10 e 14 anos, né? A gente trabalha aí com o 5º ao 9º ano. Começamos com matemática. É um dos grandes desafios aí, né, do Brasil e do mundo, trabalhar a resolução de problemas e, consequentemente, procedimentos de leitura, né, que aí tem muito a ver com língua portuguesa. Interpretação. Exatamente. A ideia era trazer um pouco desse universo e desse imaginário para que isso dialogasse com esse currículo formal, onde a criança, em especial com matemática, né, que historicamente é um bicho-papão, foi para mim também. Hoje eu tenho um filho de 11 anos que para ele também é impressionante como tem esse estigma com a matemática, né? E a matemática pode ser super divertida, ela é divertida, né? E é um espaço de exploração, de abstração incrível. E os jogos dialogam muito com isso. E aí, pegando um pouco da sua fala e da fala da Renata, o que tem sido muito legal na experiência de utilização do Ludes nas escolas é esse diálogo com o currículo, né? Que eu acho que um dos desafios dos games educacionais é como que eles, de fato, contribuem com o planejamento de aula daquele professor, com uma série de relatórios de acompanhamento para a gente entender a dificuldade de cada aluno individualmente. Então, na perspectiva do educador, né, você tem uma série de informações que, olho nu, o professor, numa sala de aula com 30, 35, 40 alunos, não consegue enxergar, e que o que a tecnologia faz é exatamente iluminar e explicitar, olha, o Renan está com dificuldade aqui, a Renata ali, olha, a Maíra, coitada, que caos. Segura essa menina porque ela está descendo a ladeira, né? Está muito para trás em relação à turma como um todo. Então, o que a tecnologia nesse processo faz, ela nos ajuda a identificar isso. Isso na visão do educador, né? Na visão do aluno, que é essa frente, né? É a coisa do imaginário, dos personagens, da trilha sonora. Essa lógica da gamificação, né, e a discussão são modelos baseados em jogos. Você ter moeda, você ter recompensa na hora que você acerta, você ter as consequências na hora que você não acerta, mas não tem problema, porque você tem uma nova vida, ou você tem a chance de tentar de novo, né? E aí o que a gente escuta muito, tanto dos professores quanto dos alunos, você vê, sei lá, uma pequenininha que eu tive na semana passada numa escola pública lá de São Paulo que usa, no Alto da Lapa, e ela falando, não, é muito legal, porque eu já cheguei em casa e eu já joguei em casa. Eu falei, mas você tem acesso à internet em casa? Ela falou, tenho. Eu falei, o que você faz? Ela ficou no Face. Eu falei, você fica no Face? Ela falou, Eu falei, o que sua mãe achou? Ela achou bem educativo. Eu falei, então agora sua mãe já prefere que você fique no Ludes do que ficar no Face? Ela, eu já estou preferindo. Porque agora eu estou vendo que dá pra gente aprender matemática brincando. Né? Ao mesmo tempo, você tem uma professora, a gente também trabalha com uma escola municipal aqui do Rio, e ela fala, Maíra, para mim, mais do que o aumento da aprendizagem deles em matemática, foi o aumento da autoestima. E aí tem a ver com essa chance dele perceber que ele é capaz de chegar lá, dele ter clareza dos obstáculos que ele tem pela frente, que é uma coisa que a gente também não tem muito na escola, né? Recebe aquele livro enorme de matemática, que vou ter que estudar isso tudo, vou ter que aprender isso tudo, em que parte desse livro que eu tô, porque a gente também, né, nos planejamentos, né,
capítulo 1 hoje, daqui a 2 semanas você está no capítulo 5, de repente volta para o capítulo 3. E o jogo, ele permite isso, né? Você tirar tem um pouco a chance. o estigma de que é um desafio que você não vai conseguir superar, o que é muito difícil, o que é um grande esforço. Pode ser um pouco mais divertido, mais leve, estudar e ter contato com esse conteúdo todo, né? A gente já está chegando quase aí na reta final do programa. Eu quero voltar a falar com a Patrícia, que conversa com a gente lá de São Paulo, jornalista do Porvir. Patrícia, a gente sabe que muitas vezes, né, o Brasil é muito grande, em muitos lugares não há nem o acesso de banda larga, a internet ainda é uma dificuldade, as tecnologias ainda estão chegando aí por todo o país. De que forma, então, a educação pode tentar se apropriar de alguns conceitos do game, tentar trazer essa dinâmica da gamificação, como se fala, para dentro da sala de aula, mesmo sem ter uma tecnologia disponível? Pois é, os games eles costumam dar tão certo, mesmo quando a ideia do game é tão estimulante, instigante, que mesmo se você não tiver um game, a sua escola ou o professor de matemática X adotar um game, dá para gamificar a experiência de aprendizado. É o que em inglês tem se falado muito de gamification, que é você conseguir recriar com ou sem tecnologia dentro do seu ambiente de aprendizado ali, da sua sala de aula, um ambiente que seja estimulante. E aí, o que a ideia da gamification traz? Ela importa dos games algumas dessas características que fazem com que o aprendizado seja uma coisa que os alunos queiram muito. Uma coisa que a Maíra acabou de falar não tem aprendizado mais significativo do que aquele que o aluno está querendo aprender. Então, assim, para criar esse ambiente muito rico de aprendizado, criar uma gamificação em sala de aula, você não precisa ter tecnologia. Você consegue, por exemplo, criar atividades em que os alunos eles sejam, primeiro, muito estimulados a partir de um desafio. Que eles tenham que trabalhar em grupo para conseguir resolver esse desafio. Ao longo das etapas que o professor pode estabelecer nesse desafio, ele pode ir dando recompensa. Tudo isso é tentar recriar de maneira analógica e sem necessidade de ter a banda larga, sem necessidade de ter acesso às melhores plataformas, um ambiente que é gamificável, um ambiente em que os alunos estão ali, estão querendo estar ali, estão aprendendo nesse meio. E uma coisa que é muito bacana, que tanto o game quanto esses ambientes gamificados trazem, que é um pouco do que a Maíra também já trouxe, a Renata e o professor Hernani também, assim, o game ele ajuda muito no currículo, mas ele tem uma ajuda que é sensacional, que é no que tem se chamado de desenvolvimento de habilidades socioemocionais. O aluno ele aprende com esse tipo de experiência, ele se torna, por exemplo, mais persistente, ele se torna mais resiliente, ele se torna mais capaz de ter um pensamento crítico. E são essas características que vão ser úteis para a vida dele. Então, assim, muito mais do que aprender matemática de um jeito que ele nunca conseguiu aprender, ou ter muito sólido um conhecimento que é muito bacana para ele, porque ele vai precisar disso no vestibular, ele aprende a se comportar e vai desenvolvendo habilidades que vão ser úteis para ele na vida como profissional, ou como cidadão, ou como pai de família. Então, tem muita coisa aí que os games podem trazer. Muito bem, então, com essa fala da Patrícia, eu agradeço então a sua participação, a primeira de muitas que ainda virão aqui em parceria com Conexão. Muito obrigado, Patrícia. Boa tarde para você. Tchau, boa tarde. Tchau. Bom, a gente está encerrando já, só queria ouvir do professor Hernani, que está aqui na sala com a gente em relação a isso que a Patrícia disse. E os professores que estão assistindo a gente, de repente não tem essa tecnologia disponível, umas dicas rápidas, pontuais, que a gente poderia incentivá-los aí a tentar trazer o ambiente do game para a sala de aula. Eu lembro que a tecnologia, régua e compasso também é tecnologia. Né? Quando se fala em tecnologia, você pensa logo em computador, mas não obrigatoriamente. Você pode produzir bastante coisa, games ou aplicativos, enfim, atividades em sala de aula com objetos, sem ter internet. Aliás, é um dos projetos que a gente tem de desenvolver não só um jogo analógico, mas usando materiais assim acessíveis ao aluno, à escola, que não tem a necessidade de ter um laboratório de informática. E que a gente comece esse desafio, então, também de reinventar o uso que também do material disponível, né, dentro da sala de aula. Microsoft que me perdoe, mas... Bacana, deixa eu vou mostrar novamente para você de casa, então, o site do Porvir, onde você pode buscar várias reportagens e outras informações sobre o tema que abordamos aqui hoje, do uso de games na educação. Não deixe de acessar porvir.com.
E com isso eu encerro o programa de hoje. Obrigado, Maíra. Obrigado, Hernani. Obrigado, Renata, pela presença hoje aqui. Obrigada a vocês. Você de casa, obrigado pela participação. Eu espero você aqui, então, de segunda a sexta ao vivo, às 2h30 da tarde, ou nas nossas reprises, 00:30 e às 7h30 da manhã. Um abraço para você e até o próximo Conexão Futura.